Revelado, a primeira carta de Pedro descubra mensagens incríveis que transformam vidas. Pedro estava sentado ao lado da avó, observando o semblante cansado dela refletir a batalha silenciosa contra a doença. O calor do dia entrava pela janela, e, em meio ao silêncio, seu coração pulsava forte, carregando o peso de sonhos e esperanças sufocadas. Desde pequeno, sempre ouvirá dela sobre a luta da vida, sobre o respeito e a dignidade que devem ser mantidos acima de tudo. Mas agora, ele sentia a pressão do mundo lá fora, as piadinhas maldosas que o tornavam alvo fácil. Eram comentários sobre sua origem, como se um rótulo pudesse definir quem ele realmente era. Enquanto a avó cochilava, a curiosidade tomou conta de Pedro. Ele se levantou e começou a olhar em volta, até que avistou uma velha caixa em um canto do quarto. Com um misto de expectativa e reverência, ele a puxou e a abriu. O que encontrou dentro mudou tudo. Cartas. Muitas cartas. Cartas que sua avó escreveu durante toda a vida, repletas de sentimentos e desabafos. Foi então que encontrou uma que o parou, quase como se o papel estivesse gritando por sua atenção. As palavras dançavam na sua frente. A vida é cheia de desafios, meu querido. Cada um deles é uma oportunidade de crescer, de mostrar a força que está dentro de nós. Pedro sentiu um nó na garganta enquanto lia. As lutas de sua avó ecoavam em sua alma. Eram vanglórias e tristezas que ele nunca imaginou que ela tivesse enfrentado. A força que ela mencionava parecia quase palpável, como se atravessasse as páginas e entrasse em seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A carta não só falava dos desafios, mas também da importância de lutar por seus sonhos. Um desejo profundo começou a arder dentro de Pedro. Ele queria mudar sua realidade, queria provar que era capaz. Naquela noite, ele pensou na pressão que o cercava. O trabalho na mercearia, a escola, a avó doente, tudo parecia tão pesado. Mas agora, ele precisava de esperança, e tinha encontrado aquilo nas palavras de sua avó. Ele decidiu que não ia se deixar abater. Reuniu amigos e sugeriu criar um projeto comunitário. A ideia era ajudar outros jovens a acreditar em si mesmos e a buscar as oportunidades que pareciam longe demais. A comunidade vibrava com novas esperanças, mas a resistência também estava à porta. Comentários duros, olhares de desdém, tudo isso era complicado, mas Pedro se lembrava das palavras de sua avó, e isso fortalecia. Finalmente, chegou o dia do evento. Pedro estava lá, em cima do palco, o público duvidando de suas intenções. Ele respirou fundo e, quando começou a falar, sentiu as emoções aflorarem. Suas palavras eram um convite à união, à solidariedade. Mas, antes que ele pudesse terminar, uma voz cortou o ar gelado do auditório. Pedro, mas será mesmo que você acredita que alguém como você pode mudar o destino de todos nós? A pergunta reverberou, deixando o local em silêncio. O que Pedro diria agora? A resposta que ele precisava dar poderia não só mudar sua vida, mas também a de tantos ao seu redor. Pedro sentiu o peso das palavras daquela voz ecoar em sua alma. O desafio estava lançado, e ele sabia que a resposta que daria não importava apenas para ele, mas para todos que o cercavam, para os jovens que olhavam para ele com misto de esperança e incredulidade. O silêncio no auditório era tão espesso que podia quase tocar. Ele ajustou o microfone, encarando a plateia com o coração pulando no peito. Claro que sim, respondeu Pedro, a voz saindo mais firme do que imaginara. A transformação começa quando acreditamos que somos capazes. Eu também já duvidei de mim. Já ouvi a pergunta, quem sou eu para sonhar? Mas não podemos permitir que o medo nos paralise. Cada um de nós tem o poder de mudar nossa história. A resposta teve uma reação imediata.
Algumas pessoas balançaram a cabeça em concordância, outras franziam a testa, mas as murmurações começaram a subir como uma onda. Pedro tomou coragem e continuou: eu venho de um lugar onde muitas vezes as pessoas se sentem invisíveis, onde as palavras são usadas como armas. Mas eu também conheci a força que existe dentro de cada um, e eu quero que todos aqui sintam isso também. As palavras de Pedro pareciam ter um efeito, algo dentro do auditório começava a mudar. Ele viu rostos se iluminarem, olhos secos começando a brilhar com a possibilidade de uma mudança real. Depois de um instante, ele decidiu falar sobre a avó, sobre as cartas e tudo o que havia aprendido com ela. Com cada frase, ele trazia à tona a força que a sabedoria dela lhe proporcionava. Minha avó sempre me ensinou que não importa de onde você vem. Foco, dedicação e um sonho verdadeiro podem nos levar a qualquer lugar. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Não importa se as janelas estão fechadas, podemos sempre abrir uma porta. Ele sentiu uma onda de ousadia movê-lo. As pessoas na plateia começaram a se inclinar para a frente, como se cada palavra mais atraísse mais atenção. Eu não sou um herói, sou apenas uma pessoa que decidiu lutar. Cada um de vocês aqui também pode ser protagonista da sua própria história. Mas a voz desafiadora não se calava. E se você falhar, Pedro? O que vai acontecer? Indagou novamente, desta vez ecoando ainda mais dúvidas. Pedro sabia que essa era uma pergunta válida, uma reflexão que todos ali precisavam ouvir. A tensão no ar crescia, mas ele também percebia um murmúrio crescente, uma inquietação. Se eu falhar, então eu falharei. Mas eu me levantarei, assim como muitos de vocês farão. A resposta foi recebida com aplausos tímidos, mas Pedro podia sentir que a faísca da esperança acendia em corações cautelosos. O evento seguiu, as palavras de Pedro reverberando, mas a voz incômoda ainda não havia sumido. Um olhar mais atento nessa voz e ele percebeu que não era só uma dúvida, era um medo coletivo, um medo que muitos carregavam. Ele precisava solucionar isso. Olhem para mim, olhem nos meus olhos e vejam que eu sou apenas um adolescente, assim como vocês. Se eu posso sonhar, vocês também podem. Não temos que deixar que os outros definam quem somos. Juntos, podemos ser a mudança. E juntos, vamos criar uma nova história. As palmas ecoaram mais forte, mas a voz do cético ainda estava presente, lançando mais perguntas. O que mais ele diria para acalmar aqueles medos? Em meio à adrenalina, uma ideia iluminou a mente de Pedro. O que ele desejava era mais do que só inspirar. Era hora de trazer ação real e coletiva à frente. Ele levantou a mão e continuou: vamos nos unir. Vamos fazer um movimento que ultrapasse este auditório. Quero que cada um de vocês venha amanhã ao centro da cidade, e vamos mostrar que juntos somos uma força imbatível. Que tal? E então, a plateia hesitou, mas um murmúrio de aprovação começou a circular. As mãos se ergueram, mas no fundo, muitos ainda olhavam em busca da motivação para se comprometer plenamente. Pedro sabia que estava experienciando algo maior do que qualquer muralha que tentou erguer. O momento estava virando, e ele tinha que agir rápido. E o que Pedro iria descobrir no dia seguinte, que poderia mudar tudo de novo? O sol havia mal nascido quando Pedro se levantou na manhã seguinte. Ele mal dormira, os pensamentos fervilhando em sua mente. A noite anterior ainda ecoava em seu coração, mas agora, uma adrenalina nova corria por suas veias. Ele olhou para o espelho e viu, não o medo do desconhecido, mas uma determinação nova, brilhando em seu olhar. Hoje é o dia, murmurou para si mesmo. Logo, ele estava vestido e apressado. No bolso da calça, carregava a pequena carta da avó, a que decidirá trazer. Era sua âncora, a prova de que suas palavras não eram vazias. Ele respira fundo e partiu em direção ao centro da cidade, cercado por um misto de nervosismo e esperança. As ruas estavam tranquilas, mas ao longe, os sons da cidade começavam a se intensificar, como se o próprio ar estivesse se preparando para algo grandioso. Ao chegar, viu algumas pessoas reunidas. Ele conhecia algumas delas, rostos familiares de sua vizinhança, jovens que compartilhavam os mesmos sonhos e medos que ele. Cada abraço,
cada palavra trocada parecia fortalecer sua determinação. Mas também notou olhares hesitantes, alguns com a dúvida ainda a pairar como uma névoa cinza. Pedro subiu em uma pequena estrutura improvisada, uma plataforma onde antes haviam feito pequenas apresentações de artistas de rua. Seu coração batia como um tambor em festa e ele segurou o microfone com firmeza. O grupo aos poucos se agrupou, aumentando sua confiança. Aquela união, no fundo, era o que ele sempre sonhara. Bom dia a todos! Que alegria ter vocês aqui! Pedro começou, a voz ecoando vibrante. Ontem, falamos sobre sonhos, sobre a força que temos dentro de nós. Hoje, quero que pensem em algo importante, o que realmente significa ser parte de uma comunidade. Ser parte de um movimento? Os olhos se fixaram nele, e a sua energia começou a contagiar o grupo. Ele se lembrou de suas conversas com a avó, do quanto ela sempre acreditou na força da coletividade. É sobre cuidar um do outro, apoiar uns aos outros. É sobre criar um espaço seguro para nós e nossos sonhos. Juntos, somos muito mais do que indivíduos. Somos uma revolução a caminho. A resposta veio como um sopro de ar fresco. Algumas palmas começaram a surgir e logo uma onda ressoante tomou conta do pequeno grupo. Vamos juntos fazer isso funcionar? A cada carta que escrevemos, a cada voz que se ergue, nós transformamos nossa realidade. Ele então puxou a carta do bolso e a segurou, como se fosse um talismã. Esta é uma carta que minha avó me escreveu. Ela me ensinou a sonhar, a não me calar. Hoje, quero que todos aqui preparem suas cartas, seus manifestos. O que vocês querem mudar? O que vocês sonham para essa comunidade? Pedro começou a ler em voz alta. Com cada palavra, a letra da avó ganhava vida, e ele podia sentir os sentimentos dela fluindo para cada uma das pessoas. As palavras eram um chamado à ação, e cada um em volta parecia absorver a mensagem como uma esponja. Ele viu olhos se encherem de lágrimas, mas também sorrisos de esperança e determinação. Então, depois, vamos entregar essas cartas para as autoridades, para que elas saibam que somos um só. Que não aceitamos mais viver à margem. Esperança e mudança começam dentro de nós. Vamos mostrar a força de nossos desejos. Após a leitura, começou a passar uma folha em branco para todos ao redor. Ele queria que escrevessem suas cartas, seus sentimentos. O clima mudou, o medo começou a se dissipar e no lugar, surgiu uma empolgação palpável. Enquanto as canetas riscam o papel, Pedro se pergunta, o que realmente pode acontecer quando tantas vozes se unem? Naqueles instantes, sentia que havia algo extraordinário se aproximando. Algo que poderia não apenas transformar vidas, mas trazer uma revolução ao seu redor. Mas quando seu olhar se voltou para onde as autoridades deveriam estar, algo o paralisou. Havia ali, no meio da multidão, uma figura conhecida, o seu antigo professor. O olhar dele estava fixo em Pedro, com uma expressão que misturava orgulho e preocupação. O que Pedro não sabia era que essa nova jornada estava prestes a ser desafiada de uma maneira que nunca imaginou. E como aquele professor reagiria à audácia de Pedro? Pedro sentiu um frio na barriga ao reconhecer seu antigo professor, o professor Melo. O homem sempre foi um pilar em sua vida, um farol de conhecimento e sabedoria. Mas agora, vendo-o ali, seu olhar fixo e incisivo, Pedro sentia um misto de apoio e desafio. O que ele iria pensar sobre aquela empreitada audaciosa? Ele sabia que o professor, além de mentor, também tinha uma visão crítica e poderia até se opor ao que estava prestes a fazer. As pessoas ao seu redor estavam profundamente concentradas, preenchendo as folhas em branco com escritos que, ele esperava, carregariam suas aspirações e frustrações. Mas a presença consagrada do professor agora chamava sua atenção. No fundo, ele desejava obter um sinal de aprovação, uma palavra sincera que lhe desse coragem. Pedro respirou fundo e tomou uma decisão. Ele se afastou ligeiramente da multidão, caminhando em direção ao professor Melo. O murmúrio das vozes ao fundo parecia distante. Quando chegou perto, o professor levantou a mão, como se já esperasse por ele. Pedro, você sabe que o que está fazendo é arriscado? A voz do professor ressoou, profunda e ponderada.
Eu sei, professor. Mas precisamos de mudança. Não podemos esperar que as coisas melhorem se ficarmos calados. Minha avó sempre disse que o silêncio nunca muda as coisas. Acredita que posso fazer isso? Pedro estava nervoso, mas determinado. O professor franziu a testa, alisando a barba por alguns segundos antes de responder. E se as autoridades não ouvirem? E se isso causar mais problemas do que soluções? Pedro sentiu um aperto no peito diante do ceticismo de seu mentor. Mas não podia desistir agora. E se eles ouvirem? E se isso despertar algo maior? A nossa voz pode ser a força que transforma vidas. Se não tentarmos, estaremos perdendo a única chance que temos de mudança. O olhar do professor suavizou-se um pouco, e Pedro percebeu que ele ainda tinha esperanças em escondido lugar. Você sempre teve essa capacidade de inspirar, garoto. Só não se esqueça de se preparar para o que vem a seguir. As autoridades não vão simplesmente aceitar suas cartas. Algumas pessoas tendem a se sentir ameaçadas por vozes discordantes. Pedro assentiu, engolindo em seco. A mensagem pesava, mas a determinação não havia diminuído. Ele olhou de volta para o grupo que agora escrevia freneticamente, a energia se espalhando como uma onda ao redor dele. Vamos fazer isso juntos, afirmou, voltando-se para o professor. Precisamos de você aqui. Todas as vozes importam. Antes que o professor pudesse responder, uma jovem chamada Ana, que estava próxima, gritou: Pedro, olha. Olhe o que eu escrevi. Ela segurava o papel como se fosse um tesouro. Pedro se virou, animado, enquanto ela o entregava. O que estava escrito ali era emocionante. Lina, outra amiga, também levantou a mão, e logo várias cartas foram erguidas. A empolgação do grupo era contagiante. Pouco a pouco, as vozes que outrora hesitavam agora se convertiam em um coro de paixão e anseio. Pedro voltou sua atenção ao professor, desejando mostrar a ele o que estava nascendo. O professor Melo observava tudo, com expressões que revelavam uma batalha interna. Ele sabia que estava diante de algo poderoso, mas a dúvida ainda pairava no ar. Pedro, qualquer transformação requer coragem, mas também estratégia. Planeje seu próximo passo com cuidado. Pedro sorriu, sentindo que, mesmo com a advertência, o professor também estava mudando. Então venha conosco. Sua experiência pode nos guiar. Juntos, podemos fazer algo incrível. Aquele convite fez com que o professor parasse para refletir. No entanto, um barulho cortou o ar, e todos se viraram para a entrada do parque. Uma van da polícia estava passando, iluminando o local com suas luzes intermitentes. O coração de Pedro disparou. Aquele poderia ser o momento decisivo. Ele olhou de volta para o grupo e gritou: Preparados? Essa é a hora de mostrarmos nossa força. Mas a expressão no rosto do professor indicava que desafios maiores estavam à frente. E, enquanto a van se aproximava, a dúvida pairava no ar: como eles seriam recebidos? Estariam prontos para enfrentar o que viria em seguida? A van da polícia parou abruptamente na entrada do parque. As luzes vermelhas e azuis giravam, criando uma atmosfera densa de ansiedade. Pedro sentia seu coração pulsar como um tambor africano, ecoando o ritmo da determinação que fervia dentro dele. O grupo que crescia ao seu redor respirava um misto de medo e esperança. Calma, pessoal, ele começou, mas a tensão na atmosfera quase o sufocou. As pessoas estavam em estado de alerta, seus rostos refletindo uma expectativa que poderia facilmente se transformar em desespero. O professor Melo respirou fundo, e seus olhos pareciam analisar a situação. Precisamos agir com cautela. Não podemos provocar uma reação que possa ser interpretada de forma errada. Mas e se não falarmos? E se deixarmos essa oportunidade escapar? A voz de Ana estava tremula, um reflexo da inquietação que todos sentiam. Pedro se virou para ela, buscando dar força. Precisamos nos lembrar do motivo pelo qual estamos aqui. Nossos sonhos, nossas esperanças. Elas importam. Vamos transformar essa energia em algo positivo. Logo,
cada um começava a se sentir parte daquela missão. Eles estavam armados com palavras e um desejo ardente de mudança. Segurando a própria carta, Pedro sentiu o papel frio em sua mão, como um sinal do que estava prestes a fazer. O professor, percebendo a determinação crescente do grupo, decidiu se posicionar ao lado de Pedro. Está certo, precisamos ser estratégicos, mas também destemidos. Vamos mostrar a eles que estamos aqui para sermos ouvidos. Então, vamos fazer isso juntos. Pedro exclamou, sentindo o ânimo contagiante que parecia fluir pelo ar. O grupo se uniu em torno dele, cada um levantando um pedaço de papel, como se fossem bandeiras de um exército pacífico, pronto para lutar por suas ideias. Ao se aproximar da van, Pedro pôde ver os policiais saindo do veículo, com atitudes decididas. Cada um deles, uniformizado e sério, parecia ser um muro erguido à frente do que esperava. A tensão no ar era palpável, e Pedro sentiu a adrenalina correr por suas veias. Qual é o plano? Sussurrou Lina, enquanto disfarçava seu nervosismo. Pedro respirou profundamente e buscou nas palavras de seu avô a coragem necessária. O plano é mostrar que temos algo a dizer. Não estamos aqui para causar problemas, mas para expor as situações que precisam de mudanças. As palavras de Pedro foram como combustível para o grupo, que levantou os papéis para o céu. Precisamos lembrar que, independentemente da resposta que receberemos, já estamos criando uma onda. O que estamos pedindo é simples: ouvir nossas vozes. Os policiais pararam, observando a cena em comum. Então, um dos oficiais se adiantou, cruzando os braços, espantado com a inesperada manifestação. Vocês estão cientes de que isso pode causar problemas, não é? Ele questionou, a suspeita presente em sua voz. Pedro sentiu que aquele era o momento de brilhar. Ele avançou um passo à frente, encarando o oficial. Sim, somos cientes. Mas acreditamos que silêncio não é uma solução, e nosso objetivo é dialogar para que possamos juntos encontrar caminhos melhores para todos. A multidão atrás dele começava a murmurar em apoio. Ana, com uma carta em mão, tomava coragem e levantava o papel como se fosse um estandarte. Essa é a minha história! Gritou. O policial olhou entre Pedro e Ana, e algo mudou em seu olhar. Uma centelha de compreensão começou a brilhar. Então falem suas verdades. Vou ouvir vocês. Foi o momento que Pedro aguardava. A energia se transformou, e uma onda de esperança percorreu o grupo. O professor sorriu, agora verdadeiramente convencido da força que estava sendo criada. Mas a tensão ainda estava longe de acabar. O que eles diriam a seguir mudaria tudo. Estaria Pedro pronto para expor não apenas sua história, mas também a verdade que pesava sobre eles? Qual seria a reação dos outros policiais? A luta deles tinha acabado de começar. Pedro respirou fundo, repleto de um misto de nervosismo e empolgação. Aquele era o momento. A multidão atrás dele se aglomerava, pressionando-se como um corpo unido por um só anseio: ser ouvido. Ele olhou para Ana, que ainda segurava a carta com fervor. O que havia escrito poderia ser o primeiro passo rumo à mudança que todos esperavam. Meus amigos, queremos compartilhar algo mais do que palavras apenas, começou Pedro, lançando um olhar ao grupo. Esta carta, assim como cada uma que vocês seguram, é um pedaço de nossas vidas. É a nossa verdade. A voz de Pedro ecoou pelo parque, atraindo a atenção não só dos policiais, mas também de transeuntes que estavam próximos. Um círculo de olhares curiosos se formava à medida que o diálogo se tornava mais intenso. Vou ler a minha, disse Ana, avançando um passo. Ela abriu a carta com mãos trêmulas, mas a determinação em seu olhar se tornava cada vez mais evidente. Esta é a minha história. A história de alguém que cresceu em um bairro cercado de oportunidades perdidas. Enquanto ela começava a ler, Pedro observava seus rostos. As expressões de preocupação e ceticismo estavam lentamente se transformando em interesse genuíno. Ana compartilhou seus desafios e seus sonhos, e a maneira como a vida a ensinou a lutar por mudanças. Quando terminou, um silêncio profundo tomou conta do grupo. Pedro percebeu que a história dela havia tocado o coração de muitas pessoas.
O policial que inicialmente se mostrara cético agora parecia mais suave, sua postura um pouco menos rígida. Outros começaram a se manifestar, tomando coragem para dividir suas próprias cartas. Cada história era uma harmoniosa constelação de esperanças e tristezas, ecos de vidas que clamavam por atenção. Pedro não precisava dizer mais nada, a força do coletivo agora falava mais alto. E você, o que prefere ouvir? Perguntou um dos policiais, olhando de um para outro, demonstrando um raro reflexo de vulnerabilidade. Queremos saber que nossas vozes são reais, respondeu o professor Melo, aproximando-se com uma calma que contrastava com a adrenalina que pulsava à sua volta. Estamos aqui para construir um diálogo. Precisamos de uma mudança que só será possível com a colaboração de todos. As palavras dele foram como um sopro de vida na atmosfera pesada. Pedro sentiu que finalmente havia conseguido conectar-se com alguém que tinha o poder de mudar as coisas. Ele decidiu que também era hora de abrir sua própria carta. Foram meses de trabalho e de dor, mas também de esperança. Meu nome é Pedro. E nesta carta, eu sinto a dor de um jovem que, muitas vezes, se perdeu entre os desafios da vida. Ele começou a ler, sua voz firme, revelando seus medos, suas inseguranças e, principalmente, suas esperanças. Ao final, a multidão estava em silêncio. Os olhares refletiam um novo tipo de entendimento e empatia. Mas, de repente, um dos outros policiais interrompeu, com uma voz grave. Isso tudo é bonito, mas e se não houver mudança? E se nossas vozes forem ignoradas mais uma vez? Qualquer diálogo pode acabar em frustração. A afirmação dele gerou um murmúrio entre o grupo. Pedro sentiu o peso da dúvida caindo sobre eles como um manto pesado. Toda a energia positiva parecia escorregar entre os dedos. Não podemos permitir que a dúvida nos impeça de acreditar. O que buscamos aqui não é apenas promessas, mas um compromisso verdadeiro. Mostrar que somos uma comunidade disposta a lutar por um futuro melhor. Gritou Pedro, elevando seu tom. E naquele instante, algo se quebrou no ar frio. Uma faísca de esperança, a mistura de incertezas e determinação, trouxe uma chuva de reações entre as pessoas que estavam ali. O clima da conversa se transformou, e a tensão começou a se dissipar. Mas o que viriam a seguir? O destino daquelas cartas ainda estava por se revelar, e a luta por compaixão e mudança ainda acabava de começar. O que os policiais realmente considerariam? Pedro sentia um misto de expectativa e receio enquanto aguardava a resposta. E imediatamente, olhares se voltaram para o oficial que estava encarregado de decidir se eles seriam ouvidos ou simplesmente ignorados. Enquanto as palavras de Pedro ainda pairavam no ar, a multidão parecia segurá-las como um fio delicado, temendo que qualquer movimento brusco pudesse fazê-las desaparecer. O policial que havia questionado estava parado, contemplativo, seus olhos passando de um lado para o outro, entre os rostos esperançosos dos manifestantes. Pedro sentiu seu peito apertar. O que o oficial pensava a respeito de tudo isso? Estariam eles realmente prontos para ouvir? Os murmúrios aumentaram. Os transeuntes, atraídos pela quantidade de emoções à flor da pele, estavam começando a se juntar ao grupo, curiosos. O discurso se tornava mais forte. As histórias, mais intensas. Pedro podia sentir a energia, um turbilhão de emoções pulsando. Olhou para Ana, que estava ao seu lado, e viu que ela também estava ávida por uma resposta. Foi quando o policial, finalmente, quebrou o silêncio. Vocês têm coragem para se expor assim. E eu admiro isso, disse ele, com uma voz um pouco mais suave. Mas a verdade é que as promessas são difíceis, e muitas vezes, são vazias. Que tipo de mudança vocês esperam que nós consigamos fazer? Esse momento foi crucial. Pedro sabia que a escolha de palavras seria fundamental. Ele não queria que o oficial sentisse que a esperança estava sendo empurrada goela abaixo. Precisava tocar seu coração. Esperamos que possamos juntar vozes e corações, para criar um verdadeiro diálogo. Queremos mostrar que somos todos parte de uma mesma comunidade, e que a mudança começa aqui, entre nós, ele falou, gesticulando com entusiasmo para o público. Haverá dificuldades, mas isso não pode nos desanimar, continuou Pedro,
sua voz se elevando. Estamos aqui para mostrar que juntos somos mais fortes e que nossos sonhos não são apenas ideias passageiras, mas sim sementes que podem gerar frutos. Acreditem, isso pode ser o início de algo grandioso. Houve um instante de silêncio, e o policial pareceu refletir naquelas palavras. Enquanto isso, algumas pessoas começaram a levantar as mãos, algumas pedindo para falar. Os olhares se focavam em um jovem que, há pouco, estava apenas observando. Ele respirou fundo e começou a falar. Cresci vendo a minha mãe lutar sozinha para criar meus irmãos e eu. Frequentemente, eu tinha que me fazer de forte, mas tudo o que eu queria era ser ouvido. Então hoje, aqui, quero mesmo. Estamos prontos para nos unir e lutar pelo que merecemos. E é isso que esperamos de vocês, que nos escutem. A multidão explodiu em aplausos, e a adrenalina correu solta. O policial parecia impressionado. Ele olhou ao redor, como se notasse pela primeira vez a importância daquela reunião. Reuniões assim tinham o poder de transformar não apenas a realidade das pessoas, mas até mesmo a dos que estavam em posição de decisão. Isso tudo é muito bonito, mas é preciso saber agir. Não prometo nada, mas talvez valha a pena conversar sobre isso de verdade, ele respondeu, um pouco mais firme. A multidão prendeu a respiração. O que significava conversar de verdade? O coração de Pedro disparou. Era um pequeno passo, mas poderia ser o início de um grande avanço. Fracasso não era uma opção. A energia no ar era palpável, e a esperança parecia renascer. Mas, assim que tudo parecia se encaminhar, outro oficial se afastou da fileira e interveio com um olhar sério. O que estamos vendo aqui é lindo, mas e se algumas pessoas não concordarem? E se essa ideia de união falhar? E se vocês se decepcionarem mais uma vez? A tensão retornou. Quais seriam as reais intenções dos policiais? Havia um medo que parecia assombrar a cúpula da ordem. Pedro sentiu um frio na barriga. Estavam prontos para lidar com a verdade, ou tudo aquilo era só uma performance? E se aquela carta que tanto tentavam abrir não fosse levar aonde esperavam? Os olhares estavam fixos, e novamente, a expectativa estava no auge. O que iria acontecer agora, quando a esperança se misturava com receios? As cartas ainda guardavam mistérios e a luta por mudança estava apenas começando. O peso das perguntas pairava no ar, como um trovão prestes a se despejar. Pedro sentiu o coração pulsar forte, como se cada batida ecoasse pela praça. A multidão, que até então festejava a possibilidade de um diálogo, agora estava em um estado de expectativa quase palpável. Ele podia ver os rostos das pessoas, expressões de esperança misturadas com desconfiança, como se cada uma delas estivesse questionando não apenas os policiais, mas a própria realidade que viviam. O policial que havia falado inicialmente observou seu parceiro de fardas, um misto de frustração e preocupação na expressão. Pedro decidiu tomar a frente mais uma vez. Ele olhou fundo nos olhos do homem, com a voz firme, disse, eu entendo seu receio. Afinal, já fomos desapontados inúmeras vezes. Mas mudar isso não depende apenas de nós. Depende também de como vocês, que fazem parte dessa estrutura, decidem agir. Um murmúrio percorreu a multidão. Havia um peso nas palavras de Pedro, algo genuíno, que parecia tocar o coração de muitos ali. Ele continuou, gesticulando intensamente. As pessoas nesse público têm histórias. Histórias que nos unem em busca de um mesmo destino. E se vocês estão dispostos a ouvir, prometemos que estaremos aqui para construir juntos, sem medo de desentendimentos. O policial olhou para Pedro, visivelmente atingido pelo que ouvia. Ele ainda não estava completamente convencido, mas ali havia algo mais do que simples palavras, havia uma faísca de esperança que começava a iluminar sua visão embaraçada. Foi então que uma mulher mais velha, segurando a mão de sua neta, levantou-se entre a multidão. Sua expressão era de determinação. Vivi a vida inteira lutando. Não só por mim, mas por cada membro da minha família. Já tive que buscar justiça inúmeras vezes. Quero ver mudanças reais. Não apenas promessas. Se abrirmos o diálogo, precisamos que ele seja de verdade.
O público aplaudiu e gritou palavras de apoio. Pedro sentiu uma onda de encorajamento tomar conta dele. A mulher era uma voz representativa, simbolizava o desejo de tantos que estavam ali, esperando por algo sólido, algo que pudesse transformar suas vidas de modo palpável. O policial, agora claramente tocado, deu um passo à frente e respondeu: "Eu não posso prometer que será fácil. Mas posso prometer que vou ouvir e que vou trazer a nossa conversa para dentro da instituição. Vocês merecem ser ouvidos." As palavras ecoaram e, naquele instante, parecia que o tempo havia parado. Era um pequeno passo, mas um passo de coragem. A multidão estourou em aplausos, e Pedro sentiu que, mesmo que a jornada ainda fosse longa e cheia de desafios, algo importante tinha sido conquistado. No entanto, justo quando a sensação de triunfo começava a invadir os espíritos, um novo alvoroço surgiu na beira da praça. Um grupo varrido de passantes começou a gritar em desaprovação, suas vozes elevadas e carregadas de raiva. "Não confiem! Eles só querem dividir ainda mais. Sangue e sofrimento já bastam." Pedro olhou em direção ao barulho crescente. A divisão ainda estava presente, recalcitrante e feroz, ameaçando o delicado equilíbrio que acaba de se formar. Ele sentia que a luta tinha acabado de começar. Seria este um momento de renascimento ou a eclosão de mais conflito? A multidão hesitou, os aplausos se apagaram e os rostos mudaram de esperança para incerteza. O que fazer agora? Como unir todos em um momento tão crítico? O que viria a seguir, quando a linha entre esperança e desilusão pairava tão próxima? As cartas estavam sobre a mesa, e a verdadeira batalha acabava de começar. Quem teria coragem de dar o próximo passo? Pedro sentiu o frio na espinha. As vozes disruptivas cortavam a atmosfera que ele tentava cuidadosamente construir. O desejo de diálogo que começara a florescer ameaçava ser sufocado. Uma jovem na multidão olhou para ele, seus olhos cheios de expectativa e medo. Era como se ela dissesse: "Você vai deixar isso acabar aqui?" Ele sabia que precisava agir rapidamente. "Ei, pessoal!" Pedro levantou a voz, tentando recuperar a atenção de todos. "Entendo que muitos estão assustados. É normal temer o desconhecido. Mas não podemos deixar essas vozes de raiva nos dividir. Precisamos ser fortes agora." Ele fez uma pausa, observando as reações ao seu redor. Algumas pessoas começaram a segurar as mãos umas das outras, enquanto outras mantinham olhares desconfiados. Estamos falando de mudança, mudança que requer coragem, acima de tudo, união. Não vamos permitir que o medo quebre a nossa esperança. Se estivermos dispostos a dialogar, precisamos ouvir as vozes de todos aqui, não só de alguns. As palavras de Pedro pareciam irromper, reconectando a multidão a uma sensação de resistência. Lembrou-se de sua infância, quando os encontros familiares eram cheios de conversas calorosas, mesmo que em meio a debates acalorados. Era tudo sobre o amor à comunidade, à família. Aquela praça, as pessoas diante dele, formavam uma nova família no mesmo propósito. Uma mulher, que havia se mostrado tão entusiástica antes, agora tentava se levantar. "Pedro! E se isso não for suficiente? E se eles somente nos escutarem, mas nada mudar? Já vivemos isso tantas vezes." As palavras dela cortaram Pedro, mas ele estava preparado. "Eu também tenho medo. Medo de que essa oportunidade se perca. Medo de que não consigamos nos unir. Mas escutar é o primeiro passo. Se a nossa voz é ouvida, seremos um exemplo para mudar a abordagem. Quem sabe até o que acontece em nossas casas, nas ruas. Todos nós queremos verdade." Nesse momento, o policial que antes não dizia nada fez um gesto. Ele levantou a mão, chamando a atenção de todos novamente. "Eu estive nessa posição. Sempre ouvi as queixas, mas aprendi que precisamos de mais do que palavras. Precisamos de ações. Vamos trabalhar juntos para que essas palavras levem a uma mudança real. Estou aqui com vocês." Os murmúrios começaram a se acalmar, a multidão parecia horrorizada com a ideia de que a esperança poderia surgir de um novo entendimento. Mas a desconfiança ainda jazia nas sombras.
O grupo de opositores começou a se agitar novamente, e suas vozes se levantaram em coro. Vocês são ingênuos. As promessas nunca se concretizam. Tudo isso é encenação. Diante disso, Pedro sentiu um impulso. A raiva de ser descreditado por aqueles ao seu redor o incendiou. Ele caminhou um passo à frente e gritou: a única maneira de mudarmos isso é nos unindo. Se continuarmos a nos separar, seremos derrotados. Peço a vocês, deem o primeiro passo. Abracem a mudança ao invés do medo. Um silêncio profundo pairou no ar. As palavras de Pedro reverberaram nas mentes e corações da multidão. A força de sua voz, carregada de emoção e sinceridade, podia ser sentida como uma onda. Era como se um feixe luminoso houvesse iluminado o caminho à sua frente. Mas então, uma figura reconhecível se destacou entre os críticos, o velho líder comunitário, que havia se afastado da luta anos atrás, por desilusão. Ele levantou a mão e, com os olhos fixos em Pedro, questionou: e se você falhar? E se nada mudar? O que então? Pedro respirou fundo, uma pergunta carregada de peso e relevância. A resposta poderia mudar tudo, mas antes que pudesse articular suas reflexões, sua mente estava centrada na ideia de que aquele momento poderia ser transformador. Ele olhou em volta e viu rostos de esperança, determinação e dúvida. Sentiu que, independentemente do que aconteceria, já era hora de as cartas serem jogadas. Se eu falhar, se nós falharmos, então daremos um jeito de levantar. Nada é perfeito, mas se tivermos um plano para seguir, um caminho para explorar, podemos, no mínimo, fazer valer a luta. A reação foi imediata. Os aplausos começaram a surgir, misturados com assobios e gritos. Um clima de solidariedade e informação, entrelaçando as diferentes vozes que apenas momentos antes estavam em confronto. Mas justo quando a tensão parecia se dissipar, um estalo explosivo ecoou de longe, um som que fez todos pararem. Pedro congelou. Que barulho era aquele? O que estava prestes a acontecer? Ele olhou para o policial, que exibia uma expressão de terror a mesma que começara a se desvanecer. Uma nova tempestade estava se formando, e os ventos da mudança poderiam se transformar em algo muito mais perigoso. Pedro sentiu seu coração disparar enquanto buscava na multidão os rostos de seus amigos e vizinhos. O eco do estrondo começava a se dissipar, mas agora havia novo medo em seus olhos. A tensão aumentava, transformando a esperança em incerteza, e ele sabia que precisava agir. Pessoal, calma. Fiquem juntos! Gritou, tentando trazer todos de volta ao foco. Ouvindo sua própria voz, percebeu que a força da coletividade ainda estava viva, mesmo com a agitação. Ele se virou para o policial que havia mostrado empatia. Precisamos saber o que está acontecendo. Vamos ser claros e não permitir que o medo nos domine. O policial acenou em confirmação e dirigiu-se ao rádio que trazia no cinto, falando com a equipe que monitorava a situação bem à frente. A tensão ainda era palpável, mas havia um ar de determinação que crescia a cada momento. Lembrem-se do que viemos fazer, continuou Pedro, olhando para cada rosto, buscando encorajar e fortalecer suas intenções. Viemos aqui para ser ouvidos, para a mudança acontecer. E não podemos permitir que a dúvida nos impeça. Uma jovem, chamada Bruna, ergueu a mão, com determinação. Pedro, e se a mudança não chegar? Como podemos ter certeza de que os que se opõem a nós não vão prevalecer novamente? O questionamento dela era legítimo, mas o timbre em sua voz refletia a luta interna que todos sentiam. Não há garantias, respondeu Pedro, mantendo seu tom forte. Mas a nossa coragem em levantar nossas vozes já é um passo vital. Vamos mostrar que não temos medo de nos unir e lutar pelo que acreditamos. Uma mudança real leva tempo, e, se falharmos hoje, tentaremos de novo amanhã e isso nos faz mais fortes. Seus olhos brilharam quando olhou para os rostos ao seu redor novamente. As pessoas começaram a sussurrar entre si, e a energia na multidão começou a se reerguer. Algumas cabeças se assentiram, outras levantaram cartazes improvisados, e as cartas que antes estavam cravadas em suas mãos pareciam agora mais enraizadas às causas que representavam. Pedro,
Você está certo, disse Lina, com um sorriso que resplandeceu entre a agitação. Estamos aqui juntos e nosso desejo de mudança é maior do que qualquer medo. Não podemos deixar que os ruídos nos afastem do que realmente importa. A empolgação tomou conta, mas a dúvida ainda pairava, como uma sombra ameaçadora. O oficial que havia se mostrado mais compreensivo se dirigiu à multidão. Pessoal, recebemos relatos de vandalismo na área, o que nos deixou em alerta. Mas se vocês estão aqui para dialogar, a veemência de suas vozes deve ser ouvida. Mesmo com a pressão externa, buscaremos um encontro real. Enquanto o policial falava, algo no fundo do grupo chamou a atenção. A nova tempestade começava a se moldar em uma realidade que não puderam controlar e os grupos opositores pareciam se agitar. Agora se formava um estômago de vozes dissonantes. Pedro sentiu o peso nos ombros. Sabia que aquele era o momento decisivo. Não podemos permitir que o medo nos divida. Convidamos todos aqui a serem parte da nossa luta. Vamos agendar um diálogo real, se não hoje, em breve. Com um compromisso de que todas as vozes contarão. A multidão, antes hesitante, estava agora fervilhando de energia. Pedro puxou mais forte a ideia da coletividade. Você que está com a gente aqui, quem vai escrever uma carta hoje para a cidade, reclamando que suas vozes nunca foram ouvidas? Quem está disposto a ser a mudança que sempre quis? As palmas começaram a ecoar e logo as vozes se levantaram em uníssono. Aquela tempestade que ameaçava engolir seus sonhos agora se transformava numa força revolucionária. Um clamor crescente de desejo e expectativa. Mas a tensão, no fundo de suas almas, ainda era palpável, com um eco da dúvida ainda ressoando nas mentes de alguns. Pedro se sentiu compelido a esclarecer, a ampliar o chamado. Hoje é o nosso dia. Agora é a nossa vez de apresentar a história que é só nossa. Cada voz aqui é vital. Cada história é uma luz nas trevas. O grupo pulsava ao seu redor, ao som de palmas. Gritos. Mas ao fundo, os que duvidavam ainda pareciam hostis. Pedro sentiu a responsabilidade de dar voz até para aqueles que protestavam, para que ninguém se sentisse excluído daquela luta em comum. E vocês que vieram só para gritar e protestar, o que estão fazendo aqui? O que podemos fazer para que também ouçam suas vozes? Estamos abertos ao diálogo, vamos construir juntos e não apenas dividir. Alguns dos opositores hesitaram, ainda incertos. Mas Pedro não permitiu que o medo determinasse sua estratégia. Iria lutar por cada um deles. Naquele instante, um velho líder se adiantou, a voz firme e decidida. Nós não acreditamos em promessas vazias, Pedro. Precisamos de ações. Concordo. Gritou outra mulher. E se não houver mudanças? E se as cartas não forem levadas a sério? O que serão nossas palavras em vão? Pedro sorriu, reconhecendo as vozes descontentes. Não vamos apenas esperar que os outros ajam por nós. O que queremos é que a nossa voz seja ecoada e reconhecida. Se não acreditamos que podemos, então para que estamos aqui? Vamos nos unir a esse momento e ser audaciosos. Ao som de suas palavras, ele viu a mudança se formando, travessia de emoções e esperanças. Finalmente, os últimos ecos do medo foram silenciados por eloquentes canções de união. Pedro levantou as mãos, percebendo que naquele dia, junto aos que lutavam, tinha encontrado o verdadeiro sentido da palavra comunidade. A jornada ainda não havia terminado, mas a chama de mudança já havia sido acesa. E ali, na praça, cercados de vozes assertivas, aquele ato de coragem começava a espelhar o verdadeiro desejo de transformação. A tempestade agora emocional se tornava a luz de um novo amanhecer. Mas enquanto tudo se reconectava, a verdade de que desafios ainda estavam por vir nunca deixaria de ser um componente essencial daquela jornada. Pedro sabia que estava prestes a iniciar uma história muito maior, onde cada carta escrita seria uma oração pela paz e pela transformação que sua comunidade tanto esperava. E ao final, o tempo continuava a contar. Cada passo, cada palavra, cada batida de coração ressoando para regras que precisavam ser quebradas. A luta por reconhecimento e transformação estava apenas começando. Agora, antes de irmos,
Eu preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa mensagem nunca vista antes. Comente suas reações e sentimentos sobre o desfecho. Sua voz também é importante nesse processo. E, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação que acabamos de testemunhar. Não espere nem mais um segundo para apoiar o que acreditamos. Você é parte disso.